O dia 3 de março marcou o final da principal janela de contratações deste começo de temporada do futebol brasileiro. Claro que ainda existe a janela de estaduais, mas nesse vídeo nós vamos bater um papinho rápido para fazer uma avaliação de como foi a janela de transferências do Grêmio nesse começo de ano de 2026. Gente, primeiro aquele convite clássico, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha. Deixa o hype, tudo isso é extremamente importante para que esse conteúdo chegue em cada vez mais pessoas e tenha cada vez mais qualidade. Na última terça-feira, a janela de transferências do futebol brasileiro, ou a principal janela desse começo de temporada, fechou. Agora só resta uma pequena janela de correção, de contratação de jogadores que jogaram os campeonatos estaduais, mas a janela internacional fechou e agora só reabre lá no meio do ano, quando nós estivermos em período de Copa do Mundo e de recesso do futebol brasileiro. E a gente vai dar uma conversadinha rápida em relação ao que foi essa janela de transferências do Tricolor, né? Com muitas dificuldades financeiramente, tendo que fazer várias manobras. Vale lembrar que a gestão do presidente Odorico Roman pegou um Grêmio com um transferban e com um elenco cheio de jogadores. A gente sempre tem que pontuar que foram 21 saídas, né? São muitas saídas, muitos jogadores que estavam aqui treinando, que eram opções, como o Edenilson no jogo contra o São Paulo, por exemplo, lá no Morumbi, outros atletas que faziam parte, o próprio Gustavo Cuejar chegou a atuar com a camiseta do Tricolor na partida contra o São José nessa temporada. Então todos esses jogadores, o Aravena, eles foram utilizados em alguns momentos. O Cristaldo foi titular no começo da temporada, antes do Grêmio dar um encaminhamento para eles. Vários deles foram negociados em termos de venda, de empréstimo, de algum tipo de repasse, mas aqui o principal elogio fica as rescisões. Thiago Volpe, por exemplo, todo mundo falava que era uma situação extremamente complicada, que é difícil rescindir o contrato. Paulo Pelaide foi lá junto de Odorico Roman e junto do Antônio Dutra Júnior, do Rafael Lima, e conseguiram a rescisão desses contratos. Mas vamos falar sobre as contratações, uma análise individual assim dos jogadores, né, em momentos diferentes daquilo que apresentaram já até agora com a camiseta do Tricolor. Vou começar, óbvio, com a primeira contratação feita por essa gestão, que foi o Caio Paulista. E essa eu confesso para vocês que me desagrada. Ela ainda não jogou muito, né? O Caio Paulista não teve tantos minutos assim. Hoje é o reserva imediato do Marlon, que felizmente vem recuperando um bom futebol. Mas naquele momento em que a contratação foi feita, eu entendi. O Grêmio tinha prioridades maiores dentro do mercado de transferências. O Lucas Esteves era alguém que estava sendo negociado com o futebol mexicano e o Grêmio precisava rapidamente resolver o seu problema. E resolveu. O namoro com o Caio Paulista ele é antigo e o Grêmio, em questão de dias, 2, 3 dias, conseguiu a contratação do Caio Paulista e disse, resolvi esse problema da lateral esquerda. Não é o ideal? Não é o ideal. Ainda é um jogador muito abaixo do Marlon? Ainda é um jogador muito abaixo do Marlon. Mas é alguém que tá ali, que é um reserva da lateral esquerda, que eu acho inferior ao Lucas Esteves, mas tá ali. Vamos falar de outras contratações, como, por exemplo, a chegada do Everton. Que esse, naquele momento, eu debati e discuti pelo nome. Não acho que o Grêmio devesse olhar para um goleiro como o Everton, que já está indo para a reta final de carreira. Eu achei que naquele momento deveria se apostar no Gabriel Grando para ser um titular. Mas com a saída do Volpe e a maneira como o negócio foi construído, uma liberação de graça, né? O Palmeiras liberou o Everton pelos serviços prestados. Até a Leila Pereira falou isso em um dos seus comentários a respeito da saída do Everton, que foi perguntado para ela sobre, e quanto o Palmeiras vai receber do Grêmio? Ela disse, olha, o retorno, a compensação que o Everton deu ao Palmeiras foram os títulos que ele venceu aqui, e por isso liberou, e é um cara que a gente vê que é extremamente líder do vestiário e vai colaborar muito para essa temporada e para as próximas também. Naquele momento eu não contrataria, entendi o movimento, gostei da maneira como o negócio foi feito, e hoje é o nosso goleiro titular, o nosso reserva, o Grande também é uma bela opção. TT. Essa eu acho que, para mim, é a principal contratação na janela de transferências, não só em valores, né, porque o Nardoni chegou a competir também, mas é uma questão de identificação. Era uma posição carente, nós contratamos um cara que infelizmente ainda não conseguiu entregar dentro do campo tudo aquilo que ele pode entregar, mas o movimento foi bem feito. Contratar um cara de 25 anos, no auge físico, ou ainda chegando no auge físico, é um jogador para 4, para 5, para 6, para 7 anos vestindo a camiseta do Grêmio e performando em alto nível. Hoje, repito, não vive um grande momento, mas o movimento foi muito bom. A gente viu o Grêmio contratando um grande jogador, um cara que tem qualidade técnica e, de novo, tem identificação, tem vontade de vestir a camiseta do Grêmio e ajuda nesse processo de transformação de todo o vestiário. Enamorado. Essa eu gostei. Confesso para vocês que desde que foi contratado eu disse, olha, vi alguns vídeos, vi alguns lances, fui atrás de algumas informações e é um cara com uma boa tomada de decisão, é um jogador muito próximo do pronto. Estamos falando de um cara de 28 anos de idade, 28, 27 anos de idade, ou seja,
Não é alguém que vai terminar o seu processo de maturação aqui em Porto Alegre. Ele já está adaptado, já decidiu o campeonato colombiano, já era o camisa 10 do Júnior Barranquilla e agora está mostrando muito bem o que pode fazer com a camiseta do Grêmio. Me agradou, achei barato. Confesso para vocês que os 3 milhões e meio, 3 milhões de dólares eu achei barato para apostar num jogador como é namorado, e é um cara que certamente vai trazer muito retorno, é uma opção que pode jogar pela direita, pode jogar lá pela esquerda se precisar, é bom jogador, gostei muito do movimento, sempre falo, né, a gente tem aquele estereótipo de que o namorado é um cara rápido que dribla e não sabe finalizar, não acho que seja, acho que ele tem boas tomadas de decisão, a finalização no Clássico Grenal é um exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro em que ele dribla, chega na linha de fundo, e ele podia, ao invés de só dar um bico para dentro da área, ele tenta de cavadinha um cruzamento e o Carlos Vinícius finaliza e o Everson faz a defesa, ou seja, é um cara que tem bastante noção na hora de acabar a jogada, e isso é muito raro no futebol. Vamos para os dois argentinos, falar de Léo Pérez e falar de Nardoni, começando pelo Pérez. O Pérez é um cara que acho que é válido a aposta, tá? O Grêmio, pelos moldes do negócio divulgados pelo Huracan, que ele vai ter, o Grêmio tem opção ou obrigação a depender dele jogar 60% dos jogos, ser titular nas partidas e tudo mais. A gente precisava de um camisa 5, não sabemos quando o Vidiaçante vai jogar, e para mim, por exemplo, ele nem vai jogar como um camisa 5, ele vai ser muito mais um segundo homem de meio campo. Com o Noriega hoje, se a gente não tiver ele para uma partida, vai jogar o Dodi, e entrando o Dodi ali é uma característica completamente diferente, até em estatura, né, em altura, o Dodi é um cara muito mais baixo do que o Noriega, não tem essa característica de controlar o jogo, de rodar a bola para lá e para cá. Então, por isso, eu acho que a contratação do Pérez é válida, é um camisa 5 com o entendimento argentino do jogo, que é um entendimento completamente diferente do brasileiro. O argentino tem um entendimento melhor dessa posição, dessa camisa 5, e isso faz bastante diferença. Vamos para o segundo principal nome, ou até mesmo para alguns o principal nome dessa janela de transferências, Juan Nardoni. Esse movimento para mim é espetacular. O Grêmio foi em um time grande da América do Sul, campeão de Copa Sul-Americana, semifinalista de Libertadores da América e tirou o principal ou um dos 3 principais jogadores da equipe. E ainda com idade. Não estamos falando de um cara de 28, 29, 30 anos já que está indo para a fase final da passagem dele dentro do futebol. Não, não. Estamos falando de um cara de 23 anos de idade, cobiçados para o clube da Europa, com presença em seleção argentina olímpica, né? Seleção argentina mais jovem, com possibilidade de convocação para a seleção argentina principal, que entrega ao meio-campo tudo aquilo que a gente estava precisando. A gente cobrava um Grêmio de intensidade, de força, de pisada na área, de um jogo um pouco mais rápido no meio-campo, e o Nardoni entrega tudo isso. Claro que foi caro? Foi caro. Contratar um jogador desse tamanho, dessa qualidade, dessas características, com essa idade dentro do futebol sul-americano, é extremamente caro. Mas achei que o Grêmio foi muito hábil na maneira de negociar, com a viagem do Pelaipe até a Argentina para conversar com todo mundo lá e conseguir fazer essa contratação. Então o Nardoni, uma bela contratação, acho que é a segunda principal da janela pela identificação que o TT tem com a gente, mas entendo quem coloque ele como a principal. Para fazer o cômputo geral, acho que fica uma nota 9 na janela de transferências, se a gente contar as saídas e as chegadas. Faltou um lateral direito. Acho que isso é um consenso para todo mundo. Por melhor que o Pavão esteja jogando por ali, não pode o ponta direita ser o nosso melhor lateral direito improvisado, né? A gente precisa de um lateral, de um cara da posição. Infelizmente o Grêmio não conseguiu fazer essa contratação, vai ficar para essa janela dos estaduais ou para a janela do meio do ano. Mas só por esse detalhezinho, se somarmos as saídas que foram espetaculares e as chegadas, eu acho que a janela de transferências fica com uma nota 9. Concorda? Discorda? Só comentar aqui embaixo, que é muito importante, além de deixar teu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Falei para comentar, compartilha, deixa teu hype para ajudar esse conteúdo a ficar cada vez melhor e a chegar em cada vez mais pessoas. Continua, que vai ter muito Grêmio por aqui. Valeu!